uma série do Netflix que estreou essa semana chamada Stranger Things. Essa série remete aos anos 80 e no primeiro momento a gente conhece 4 protagonistas. Então se tu não viu a série ainda, talvez contenha uns spoilerzinhos mínimos. Eu não vou entregar nada da trama, muito assim, mas eu preciso fazer esses comentários com certos spoilers, porque senão eu não consigo falar da referência. Não se preocupa que eu aviso quando tiver spoiler, tá bom? A aura dos anos 80 é trazida perfeitamente pelos irmãos Duffer, que são os criadores da série. Existe uma preocupação real com a sonoplastia, então todos os barulhos que acontecem na série se tornam relevantes, como mastigar de alguma coisa, o gelo no copo, a chuva na floresta, o ranger das bicicletas dos meninos, tudo fica sonoramente perceptível. O que também dá pra ser observado na série é o tom mais amarelado do interior das casas. E para a ambientação ficar completa, a gente tem uma tonalidade mais escura nos momentos de tensão, dando uma ênfase maior naquela aura de mistério, aquela tonalidade que a gente consegue perceber em sci-fis. Muito bom! E no primeiro episódio a gente já conhece o Mike, o Will, o Lucas e o Dustin. São os 4 protagonistas. Já a primeira cena mostra eles jogando RPG, e esse RPG é o Dungeons and Dragons. A gente já vai conhecendo um pouquinho dos personagens outros que vão compor a cidade de Hawkins, na Indiana, e já sabemos o ano em que estamos inseridos, 1983. E já na primeira cena, a série pretende te fisgar, porque é uma cena muito bem montada, é surpreendente e vai te fazer ficar com a pulga atrás da orelha pra saber o que tá acontecendo. É uma perseguição de um cientista, a gente não sabe o que tá perseguindo ele, num corredor longo de laboratório com luzes estremecidas. Eu adoro esse tipo de cena! E só aí a série já te ganha. Tudo ambientado na década de 80 gera uma nostalgia absurda. E todas as referências a gente pode observar tanto no cenário quanto nos diálogos dos personagens. A própria atriz escolhida para fazer a mãe de um dos personagens, a mãe do Will, remete ao filme dos anos 80, porque 2 dos filmes mais conhecidos dela remetem a essa época: Beetlejuice, de 1986, e Edward Mãos de Tesoura, de 1990. Avançando um pouco mais na série, a gente pode observar a atuação incrível das crianças, do núcleo infantil e do núcleo adolescente. A escolha dos atores foi fantástica, porque eles atuam muito bem. E também na escolha do elenco a gente tem o David Harbour, também faz um excelente papel como delegado Hopper. E num primeiro momento, quando ele aparece, a gente imagina tudo que ele possa ser, menos um delegado. Quando a série começa de fato, a gente consegue dar mais atenção por Finn Wolfhard, que faz o Mike, e é realmente a criança que vai ter mais destaque dentre os 4 iniciais. E é o Noah Schnapp, porque no primeiro episódio, o próprio título do episódio já entrega que ele vai desaparecer. Então isso não é um spoiler, isso é um fato, pra série poder andar e pra série poder te fisgar pra tu ver os outros episódios. E depois nós temos mais 2 personagens, o Dustin, que é interpretado pelo Gaten Matarazzo, ele consegue ganhar bastante força durante a série, e o Caleb McLaughlin, que faz o Lucas, também ele ganha um certo destaque ao longo da trama. Eu vou dar alguns spoilers esporádicos, mas que não vou entregar quase nada, tá bom? No primeiro episódio, os meninos estão jogando Dungeons and Dragons, como eu já tinha comentado, e esse jogo ele nasceu em 1974, foi muito popular nos anos 80, portanto. E eles também fazem referência ao Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, obviamente, quando o Dustin faz um barulho esquisito com os braços. Eles citam o desaparecimento do Will como Mirkwood, ou Floresta das Trevas, que é uma referência ao Senhor dos Anéis ou o Hobbit. A senha para entrar no castelo, entre aspas, do Will é Radagast, ou Radagast o Castanho, que a gente encontra também nos livros do Tolkien. No segundo episódio, os amigos já estão com Eleven, que é uma personagem que a gente conhece já no primeiro episódio, no final dele, e a Eleven é interpretada pela Millie Bobby Brown. E essa menina é sensacional. Poucas atrizes, ainda mais mirins, conseguem atuar dessa forma como eu vi a atuação da Millie. Ainda mais porque ela tem poucas falas e ela tem que se comunicar muito mais corporalmente e com o olhar do que com a própria fala, com o próprio diálogo. Nesse episódio,
os meninos citam Michael Myers, dizendo que ela é uma psicopata e fazendo referência ao personagem da série Halloween de 1978, também bastante popular nos anos 80. Aqui a gente ouve a música que vai percorrer mais ou menos durante toda a série, que é Should I Stay or Should I Go? Mas existem outras músicas marcantes na série também. O irmão do Will, num desses flashbacks, também faz menções a Joy Division, David Bowie, Television e The Smiths. No terceiro episódio, se a gente se atentar mais aos detalhes do cenário, a gente consegue ver um pôster de tubarão no quarto do Will, na cena em que a Joyce, personagem da Winona Ryder, acha que está conseguindo conversar com ele através da eletricidade. No porão, a gente consegue ver um pôster do Enigma de Outro Mundo, de 1982. Também dá pra ver um quadro do Tom Cruise mais novo, no quarto da Nancy, a irmã do Mike, interpretada pela Natalia Dyer. E ela é outra que cresce muito durante a série. O Dustin, nesse episódio, questiona se os poderes dela nasceram com ela, como nos X-Men, ou foram dados a ela depois, como no caso do Lanterna Verde. Aqui eu vou dar um destaque para a cena das luzinhas, que é maravilhosa. E também a gente consegue perceber algumas referências e algumas inspirações em filmes daquela época, de Conta Comigo, de 86, de ET e de Poltergeist, ambos de 1982. No episódio 4 a gente consegue ver mais um pôster de mais um filme de 1982, que é o Cristal Encantado. Aqui, mais uma vez, eles citam X-Men, comparando a El com o Professor X. Os efeitos especiais começam a prejudicar um pouco, mas nada que prejudique a trama em si. E o crescente das músicas é muito bom, cria uma tensão, cria uma expectativa, é sensacional. Aliás, destacar a trilha sonora é o meu dever, é o meu papel nesse vídeo, porque os Duffers se preocupam muito com isso. E a trilha é um dos pontos cruciais para os anos 80 estarem lá realmente e não ser só uma representação. Aqui o Dustin cita Vale das Sombras como um mundo invertido ao qual o Will pode estar, que é outra referência ao Dungeons and Dragons que eles estavam já jogando no primeiro episódio. Temos o pôster de Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, de 1981, na parede do quarto do Jonathan, que é interpretado pelo Charlie Heaton, que assim como a personagem da Natalia, a Nancy, dá uma crescida violenta na trama. Os dois trabalham muito bem juntos e a crescida é meio que simultânea. E a gente consegue ver um pôster do David Bowie também. Nesse episódio é citado o Cosmos, do Carl Sagan, para explicar a teoria da outra dimensão, e o Cosmos do Carl Sagan foi exibido a primeira vez em 1980. O namoradinho da Nancy, que é o Steve, cita A Chance, de 1983, com um ator de Negócios Inacabados, ao qual ele estava se referindo o Tom Cruise, com direito à imitação do Tom Cruise, que foi bem legal. O Jonathan nesse episódio cita que era fã do Tambor, que é o personagem do Bambi. E se antes a gente tinha um andar de bicicletas remetendo ao Conta Comigo, nesse episódio isso fica muito claro, porque eles acabam andando na linha do trem. No episódio 6, quando a personagem da Millie, a El, tá no escuro, eu super achei que era uma referência da Sinéad O'Connor naquele clipe de Nothing Compares to You, que é uma música do início dos anos 90. Não sei se é, mas ficou muito parecido. E finalmente aqui a gente tem uma homenagem explícita ao Stephen King, quando as investigações do delegado e da Joyce levam a uma moça em que ela comenta que a irmã dela estava meio louca e que tudo aquilo que ela imaginava parecia um livro de Stephen King. O Dustin fala do Lando Calrissian, que é um personagem de Star Wars. Ele aparece em Império Contra-Ataca e no Retorno do Jedi, e ele acaba se referindo ou a uma armadilha ou uma traição. E no último, os meninos falam da El em comparação com o Yoda. Podem perceber que as referências acabam caindo ao longo dos episódios, mas é porque a trama começa a ficar muito mais intrigante, começa a aprender mais e o espaço para as referências acaba não ficando tão grande. Mas tem referência pra caramba. E pra eu citar todas as coisas, todas as canções principalmente dessa série, eu precisaria fazer um novo vídeo, creio eu. A homenagem ao Steven Spielberg é nítida, não tem nem o que falar. E muito linda, diga-se de passagem. Essa série encanta por ser simples, ela tem atuações muito sinceras e consegue dar espaço para todo mundo ao longo da temporada.
ela me atingiu muito violentamente. E eu tô ansiosa pela segunda temporada, que já disseram que vai ter, mas em 2017, infelizmente. Então vocês podem esperar uma nova análise dessas, com certeza, se vocês gostaram desse vídeo. E se gostaram, não esqueça de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal, né? Muito importante. Aquele pacote todo, vocês sabem, né? E se vocês não viram a série, ou o amigo de vocês não viu a série, manda esse vídeo pra ele agora! Se ele é fã dos anos 80, ele vai curtir. As minhas redes sociais vão estar aqui do ladinho e todos os links que vocês precisam vão estar na descrição do vídeo. Até a próxima. Tchau!